nesta aula eu vou comentar com vocês rapidinho como nós podemos pegar qualquer desenho feito no FreeCAD, a modelagem 3D, e então levá-lo para um software de impressão 3D, tá bom? Ou seja, como a gente pode imprimir em 3D um objeto, uma modelagem feita no FreeCAD. O procedimento é super simples, tá, pessoal? Terminada, finalizada a modelagem, eu estou utilizando como exemplo essa peça que a gente tem trabalhado nas aulas anteriores, tá? Mas isso obviamente que serve para qualquer desenho. Então, primeiro você deve aqui na árvore de comando selecionar o corpo, body, tá? Que você deseja imprimir. Nesse caso, nós temos aqui apenas um corpo, que é essa peça daqui, tá? Então, esse corpo é o que a gente vai levar para a impressora 3D. Como que a gente faz isso? Selecionou o corpo que você deseja, tá? Então, veja que todos os comandos para a formulação desse objeto estão aqui dentro, tá? Então, nós vamos selecionar o corpo, nós viremos aqui, ó, em Arquivo, Exportar, ok? Ele vai abrir uma janela aqui, e aí aqui a gente vai ter a opção de selecionar alguns formatos, tá? Para poder fazer a exportação. Nesse caso, eu vou já usar o formato OBJ. Tá? Outro formato que também é bastante usual é o 3MF. Tá? Mas aqui não vai fazer muita diferença. Esse aqui é o formato onde a gente vai trabalhar com objeto em malha. Tá? Então a gente vai selecionar aqui a opção alias mesh.obj. Nós vamos selecionar para salvar esse arquivo. Ok? Vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo. Vou dar um OK, você pode selecionar a pasta que você quiser. Logo em seguida, você pode já abrir o seu software de fatiamento. Nesse caso, eu vou abrir o Ultimaker Cura. Tá? Lembrando que aqui nós temos uma gama grande aí de softwares que podem ser utilizados. Lembrando só, enquanto o software abre, que o software de fatiamento, ele transforma um modelo 3D ele transforma aquele modelo 3D numa linguagem de máquina cuja impressora consiga entender e imprimir essa peça, tá bom? Na forma de camadas. Então, abrindo aqui o software Cura, então tá? Então nós abrimos aqui o software Cura, que é o software que a gente vai utilizar para configurar aquele objeto para a impressora 3D. Nós vemos simplesmente aqui podemos vir aqui em abrir arquivo ou simplesmente arrastar o arquivo aqui para dentro, tá, do Cura, mas eu vou já selecionar aqui meu desktop, virei aqui e escolherei o arquivo, nós salvamos, OBJ, que é o arquivo, vamos encontrar aqui, ele deixou como peça, deixa eu achá-lo aqui, você encontra aqui, ó, é a peça do YouTube WT Body, que é a forma como eu tinha salvo o nome dessa peça no FreeCAD, tá? Então aqui, ó, veja que aqui é a extensão OBJ, tá? Damos 2 cliques, ele vai abrir, ó, a peça dentro do software Cura, que é o fatiador, tá? Veja que aqui ele vai trazer o software com todas as dimensões que nós estabelecemos lá no programa, tá? Então, todas as dimensões que foram respeitadas lá no FreeCAD, eles vão estar presentes aqui no software também para a impressão 3D, tá bom? Então, veja, essa peça ela está praticamente agora pronta para ser levada para a impressão 3D. Aqui nós faríamos, né, algumas pequenas configurações de impressão 3D. Tá? Vou colocar aqui um ponto importante, que são as linhas de suporte, só para vocês verem. Eu vou mandar então ele fatiar, tá? O fatiar é o processo onde ele vai criar camada por camada, simulando o que a impressora precisa fazer, tá? Lembrando que uma impressora 3D, ela vai construindo o objeto camada sobre camada. Então, parte da camada de baixo e vai construindo isso de baixo para cima, tá? Então, da peça da base até o topo, ok? Vou fatiar aqui para poder visualizar como que ficariam as camadas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui.
Eu vou colocar aqui em pré-visualização, ó, que é interessante só notar, tá? Ele diz para nós que a impressão dessa peça levaria, segundo as nossas configurações, tá? 31 minutos, usaria 4 gramas de plástico, nesse caso é PLA, gastaria 1,5 metro de plástico, de filamento, e custaria em torno de 52 centavos, tá? Clicarei aqui em pré-visualização para a gente poder ver o sistema de camadas, tá? Então, ó, aqui a nossa peça, ela é representada por esse elemento todo avermelhado, significam as paredes, tá? Ó, outra coisa que a gente pode ver no software, ao mexer por essa barra, ó, a gente pode ver como que seria construído camada por camada, ó. Tá? Então, deixa eu colocar aqui de uma forma que fique um pouco melhor para visualizar, ó. Então, como que seriam construídos, ó, camada por camada, ó, até a base. Tá? Então, ó, aqui seria a base, isso aqui seria a peça crescendo segundo a impressão 3D. Cada linha que você vê em vermelho seria uma passagem do bico de extrusão depositando o material. Tá? Lembrando que a impressora 3D ela faz a impressão nesse sentido. Ó. Então, ela começa aqui da base, tá? E vai subindo a impressão até finalizar o material tridimensional completo, tá bom? Aqui é só para uma curiosidade, até porque aulas sobre impressão 3D eu também vou disponibilizar nesse canal, caso você queira aprender um pouco ou queira trabalhar nessa área de impressão 3D. Essa parte que a gente vê em azul, elas são linhas de suporte. Às vezes você pode olhar e falar assim, puxa, mas a impressora ela vai fechar o furo, né? Que nós fizemos ali no FreeCAD, nós não queremos isso. Ela precisa passar material por dentro desses furos, porque senão, na hora que ela depositar o material na parte de cima do furo, esse material ele vai ceder, ele vai cair por ação gravitacional, tá? Então, por conta disso, o que ele faz? Ele coloca essas linhas que ele demarca em azul aqui no programa para indicar que são linhas de suporte. Essas linhas, depois no final, você as destaca. Então, você virar ali com o dedo ou com alguma ferramenta, você vai apertar e esse material vai se destacar daqui, deixando o furo como a gente previa no projeto original, tá bom? Então veja como é super simples trazer impressão objeto modelado de forma 3D no FreeCAD para a impressora 3D. Muito simples, né? Tá bom? Espero que tenha ajudado. A gente se vê na próxima aula. Até, tchau, tchau.